Ele tem quase 4 décadas no mercado fitness do Espírito Santo. O Histórias Empresariais recebe Marcos Frizeira, diretor da Academia Razões do Corpo, que vai contar aqui muitas histórias pra gente, não é isso, Marcos? Bem-vindo. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Antes de falar sobre o mercado fitness, eu quero saber de uma coisa. O Marcos é um pioneiro aí na hidroginástica, não é isso? Aqui no Espírito Santo. A hidroginástica, o começo da minha história como professor de educação física foi com a hidroginástica e natação infantil, né? Na verdade, a Mercedes Nogueira, que é uma professora de São Paulo, ela introduziu a hidroginástica no Brasil. E na época, a gente só tinha, em 87, né? A História da Razões do Corpo, a gente inaugurou em 87. Naquela década, a gente não tinha outra faculdade que não a UFES. Então, a dificuldade era muito grande. Hoje ainda tem uma dificuldade de encontrar profissionais que estavam preparados para prescrever exercícios físicos em academia, era muito difícil. Então, a gente acabou criando uma outra empresa chamada Alvive Eventos, e a gente convidava professores que davam curso em São Paulo para vir dar curso aqui em Vitória. Então, não só para Razões do Corpo, como abria para o mercado também, para outros donos de academia. Na época era Face Corpo, Helenos, Corpo em Movimento. Então, os professores eles tinham oportunidade de fazer ali na Razões do Corpo a sua reciclagem, né? Em vez de ir para São Paulo, fazia aqui. E uma dessas professoras foi a Mercedes Nogueira, que introduziu a hidroginástica, como eu falei anteriormente, no Brasil, e veio para cá para dar um curso de hidroginástica. Eu fiz esse curso, o curso foi feito inclusive numa piscina maior, que a piscina minha lá é 9x4, tem 40 mil litros de água. A gente fez uma piscina de 50 metros que tinha aqui no antigo Deares, agora é um centro ali na beira-mar, ali, perto do Álvares Cabral. E foi ali que as pessoas tiveram contato com a hidroginástica. E, pra você ter ideia, até hoje eu tenho turma de hidroginástica lá, de alunas minhas que fizeram comigo. É mesmo? Tem senhoras lá de 80 anos, de 90 anos, tem pessoas novas, jovens também. Mas acabou que a gente introduziu. A gente passou pelo mercado de capixaba, de fitness, a gente passou por vários momentos, né? A gente teve, são 39 anos, a gente vai fazer agora dia 8 de setembro, né? A gente nasceu no dia do aniversário da cidade de Vitória. Então, e eu adoro, até hoje eu nado. Na minha profissão, a minha disciplina que eu mais gostava era nadar. Então, professor de natação. Eu adoro natação, adoro lidar com criança, né? Eu acho que o professor de educação física, por natureza, assim como enfermeiro e outras profissões, ele tem que gostar de cuidar de gente, não é verdade? Então, é isso que a gente nunca perdeu. A Razões do Corpo sempre teve essa cultura. É uma cultura que é uma cultura capixaba. A Razões do Corpo foi fomentada por um grupo de estudantes de educação física que, na época, pensou em propor para as pessoas uma promoção de saúde, uma orientação ao exercício físico, né? Naquela época, na década de 80, o exercício físico era promovido só no sentido estético, né? E a gente ali, eu, Coxinha, Chiesa, eu costumo dizer que eu tinha uma reserva de dinheiro. Então, eu montei a academia, mas os caras que era a inteligência mesmo era o Coxinha, era o Chiesa, o Sarmento, que escreveram 3, 4 livros. O Sarmento era fisiculturista? Fisiculturista, inclusive até hoje compete, é um camarada extremamente... pequenininho ele, né? Muito bom. Grande. Foi vice do universo, um cara muito bom e inteligentíssimo, né? Tem o Luiz Carlos Chiesa também, que trabalhou junto, fazia parte da minha turma de educação física. Tem a Dice Maria também, que montou o CREF. Mas o negócio, a Academia Razões do Corpo, era seu, foi um investimento seu. Sempre foi. Eu convidei... Esses são os primórdios aí, mas no que se refere ao corpo de profissionais, as pessoas que fizeram esse início, mas a empresa era do Marcos Frizeira. Sim, sempre foi. Entendi. Foi, exatamente. A gente pensou, inclusive, o projeto arquitetônico de Mancini de Cavalcante. A gente pensou, na época, em fazer um espaço físico que levasse em consideração o pé direito alto, né, interligação entre as salas, né? O projeto, inclusive o nome Razões do Corpo, nasceu de um livro de Thérèse Beterra. O nome, Rafael, ia ser a Academia do Corpo, entendeu? Aí tinha um amigo meu que tinha esse nome lá em Jardim Camburi. Eu estava na Praia da Areia Preta e uma amiga falou, olha, esse nome que você está falando, eu já estava registrando o nome no NPI, esse nome tem uma academia, Oficina do Corpo, tem uma academia lá em Jardim Camburi. Eu falei, não tem? Ele falou, tem. Aí cheguei na segunda-feira, eu fui lá e tinha, era um amigo meu, e não tinha registro. Aí eu estava fazendo educação física ainda lá na UFS, eu cheguei lá, uma professora minha, a Laura, de atletismo,
viu um pouco agitado, falou, o que está acontecendo? Eu falei, Laura, eu ia botar o nome da minha academia, né, Oficina do Corpo aqui, só que o meu amigo está com esse nome. Aí ela me apresentou o livro de Teresa Beterra, Anti-Ginástica, O Corpo Tem Suas Razões. Eu falei, pô, você me deu um nome, Razões do Corpo. Razões do Corpo, exatamente. Aí a Bettina Gatti fez toda a parte da questão do nome, da arte do nome, com aquelas letras furadas, e também as cores azul, preto e verde também teve isso. A Ângela Piscin, que hoje está morando em Paris, a gente tem um painel na frente da academia, uma pintura exclusiva que ela fez também, em movimento, né? Então, o primeiro slogan da Razões do Corpo foi dar a vida a outra dimensão, né? A gente tem até tem um jingle que toca lá. Desvendar a força e energia, descobrir que a vida tem sua magia, suas razões. Razões do corpo que voa solto e livre, alma e coração. Dando a vida a outra dimensão. Lembra tudo de cabeça. Foi seu o jingle? Olha, eu tinha a Razões do Corpo sempre nasceu com a comunicação dentro dela. Lá dentro, a gente sempre achei comunicação assim, tem o slogan, comunicação abre o negócio. Né? Então, a comunicação para mim é fundamental. Sempre, eu sempre achei isso. Desde a loja lá do meu pai, as combis iam para levar a mercadoria com um alto-falante em cima para fazer comunicação. Então, a Luciene Beber, que mora em Londres hoje, que fez jornalismo e publicidade na UFS, ela foi convidada por mim para trabalhar comigo na comunicação da Razões do Corpo. Então, nasceu com comunicação. A comunicação é tão importante que tinha minha sala, a sala de avaliação física, a sala do médico, que atendia medicina esportiva, inclusive, né, esse médico foi até prefeito de Vitória. E quem do é o lado, médico? Luciano Rezende. Luciano Rezende. Primeiro médico de medicina esportiva aqui do estado. Muito bom o trabalho dele. E a comunicação com o Luciano Beber. Então, nascia tudo ali. As ideias eram discutidas comigo, mais algum outro estagiário, e nascia tudo ali. Então, o jingle nasceu dali, a letra, mas esse jingle foi gravado, Rafael, pelo mesmo grupo que gravou o jingle do Rock in Rio 1. Eu tive no tem uma semelhança fortíssima, que continua o jingle ainda do Rock in Rio até hoje. Continua, sim. Continua. E é uma pegada rock and roll, né? Um rock nacional ali da época, da década de 80. Exatamente. Depois eu acabei, porque em sendo capixaba, eu acabei fazendo umas versões com Lordose, com Uru Blues, entendeu? Com Banda Zé Maria. Eu tenho várias gravações lá dessa mesma letra em versões diferentes. É mesmo? Muito bacana. Eu conheço alguns dos artistas aí que participam dessa banda, mas se for falar de música aqui agora, a gente vai perder o fio da conversa. Vamos falar sobre o mercado. Eu percebo uma coisa. Quando você fala de academia, quando fala de concorrentes, sinto assim um carinho, né? A concorrência não parece... No ramo de academia ser aquela coisa agressiva, né? De você considerar um concorrente, ficar de olho. É isso mesmo ou é mais uma coisa pessoal? Eu acho que essa questão da concorrência, todo mundo vai falar essa mesma coisa, né? Que a concorrência é fundamental para te movimentar, para fazer você criar. Né? Eu costumo dizer o seguinte, se eu tenho uma academia ali, a Razões do Corpo, que fica na Marechal Campos, se eu tiver ali 10 academias ali do meu lado ali, né, a pessoa, quando for pensar em fazer academia, eu vou lá para Marechal Campos, lá eu posso escolher 10 academias, né? E cada um vai vender do jeito que tem. A Lama está lá, tem 10 bares lá que vende cerveja, e cada um vende cerveja do jeito que tem, uma mais gelada, o outro tem outro mais atendimento. Né? Então, eu acho que, pra você ter uma ideia, em 2015, Rafael, no Brasil nós éramos 22 mil academias. Hoje esse número triplicou, nós somos 62 mil academias. No Espírito Santo nós somos 18 mil CNPJs. Nós somos 1.800 CNPJs, desculpa, 1.800 CNPJs, e nós somos 18 mil professores de educação física registrados, assim, que é os dados que a Associação das Academias tem. Entendeu? Então, acho que a concorrência ela é fundamental. Né? E eu sempre falo o seguinte, todas as vezes que eu inaugurei uma Razões do Corpo em algum lugar, eu sempre convidei o proprietário que já estava com a academia lá para participar da inauguração. Eu até comentei isso esses dias atrás com uma grande rede de academias, um proprietário que eu tenho uma relação com ele, e falei com ele, olha, toda vez que inaugurar uma academia, convida seu colega para estar indo lá. Então, existe a concorrência, mas o mercado ficou muito segmentado, né? Na verdade, tem as academias de rede, que são as academias que escalam bastante, né? E que, de certa maneira, sufocam um pouco, né? A maioria das academias, que a maioria das academias desse número todo que eu estou passando são academias pequenas, de uma unidade, 2, de 3, isso chega a 90%. O restante são as academias de rede, e acabam sufocando.
Mas aí também eles não têm agilidade para estar atendendo o cliente da forma que tem que ser atendido, na verdade. É Então, um negócio diferente, né? é diferente. É um aluguel de equipamento. Eu nem gostaria de definir como isso, mas é um modelo de negócio totalmente diferente. Agora, eu tenho uma preocupação muito grande, eu vi o mercado evoluir, o mercado não só do Espírito Santo, como o mercado do Brasil. Eu acho que o mercado de fitness cresceu muito, mas em penetração a gente só é 7% da população brasileira que está dentro de academia, então tem um mercado muito crescente ainda. É mesmo? Só 7%? Só 7%. Aqui no Espírito Santo De 8 a 10. De 8 a 10. De 8 a 10. Aqui o pessoal é mais marombeiro, não? Gosta de mais de aqui fazer atividade. É uma ilha, né? Praia para tudo quanto é lugar, então o cara vai fazer uma natação no mar. Você vai acabar vendo a pessoa ali, né? Exatamente. Você vai acabar encontrando alguém. Exatamente. A academia tem esse papel também, né? Então, você tem uma academia como a Razões do Corpo, com outras mais, que ela tem como cultura orientar ao exercício físico, né? Hoje a gente tem inteligência artificial que ajuda muito o professor de educação física, né? Mas, falando de uma coisa que me vem sempre à cabeça, eu quando fui comprar os equipamentos da Razões do Corpo, em 1986, o Nelson Alves era a indústria, que era a Rigueta, a maior indústria de equipamentos de musculação dentro do Brasil. Qual é mesmo? Rigueto. Rigueto. Eu acho que o filho dele está até hoje lá. Ele acabou falecendo. E na época, a Movement, que é uma das maiores do Brasil, ela estava começando com o japonês lá. Uhum. Então era a Rigueta, a Movement estava começando. E o Nelson falou uma coisa para mim que eu não esqueci. Falou, Frizeira, olha, equipamento vai ficar obsoleto. Entende? A todo momento você vai ter que fazer uma renovação do seu salão de equipamento. Mas o cara que vai estar lá interpretando, né, e prescrevendo os exercícios, que é fundamental. Entendeu? Então, acho que o maior desafio hoje para as academias de ginástica, seja no estado do Espírito Santo como no Brasil, é exatamente a segurança das pessoas dentro da academia, a orientação ao exercício, a valorização do profissional da educação física e a segurança para o dono de academia. Uhum. Né? Seja em qualquer ambiente, né, de academia. Hoje nós temos 46% dos municípios no Brasil tem pelo menos um centro de atividade física. Entendeu? Então tem muito espaço para crescer ainda. Mas tem que crescer, né, em quantidade, mas tem que crescer com qualidade também, que é fundamental. Né? Nem todo mundo, Rafael, tem condições financeiras de contratar um personal trainer. Uhum. Não é verdade? Então, isso, inclusive, está gerando um problema sério no mercado, porque o professor de educação física, nem antes dele se graduar, ele já está querendo entrar no mercado para dar aula de personal. Entendeu? Tem uma demanda muito grande pelo trabalho do personal trainer? Tem. Tem bastante. Tem bastante. Em alguns locais mais, né? Em bairros que têm um melhor poder aquisitivo maior. Uhum. Né? Ali onde eu estou é menor um pouco, mas tem um pouco. Né? Mas eu acho que uma academia que se propõe a promover saúde, ela tem como obrigação ter o professor da educação física lá dentro, sem precisar o aluno de contratar um personal para prescrever pelo menos para olhar e falar bem assim, isso que você está fazendo aí está errado. Né, para dar aquele alerta, não deixar a pessoa, de repente, fazer o exercício de uma forma que provoque uma lesão séria. E quando não tem isso, acaba se tornando um risco aí para a saúde pública. Olha, Rafael, a gente tem até um projeto, Academia Segura, que ela prioriza exatamente isso. Treinamento, qualificação, a reciclagem dos professores, entendeu? Até mesmo em questão de primeiros socorros. E eu acho assim que essa coisa da academia oferecer o serviço, não prestar o serviço, não entregar o serviço como deveria entregar, eu acho que isso tem que ser revisto, entende? Inclusive, eu acredito que essa coisa que você comentou aí, de academias que tem um parque de musculação, uma sala de musculação lotada de equipamento, né? Eu acho que fazer exercício físico, até o laboral, até aquele que você faz em casa ali, né? Lava a louça, vai para cá, vai aqui, é fundamental. Sair caminhando, né, na praia, é fundamental você se movimentar, né? A academia que mexe com você, né? O slogan da Razões do Corpo, né? E aí me faz lembrar também que na época do Cooper, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, fazer um parâmetro. Na época do Cooper, todo mundo começou a correr, né? Desenfreadamente, todo mundo começou a correr. E depois parou, não sei se você recorda de ser jovem, depois parou, ninguém parou de correr. Houve até a constatação de que o Cooper não era indicado para todo mundo. Estava lesionando muita gente. O que aconteceu?
aconteceu que começaram a aparecer assessorias para orientar as pessoas a correrem. Eu tenho vários amigos professores de educação física, a Max Mies mesmo do FAIRE é uma, várias outras que fazem essa orientação de exercício. E as próprias academias começaram a se preparar para orientar o cara que quer correr. O que aconteceu? Voltou às corridas de rua novamente. Correto? Com orientação. Hoje você vê menos lesões, você vê várias assessorias, né? Então, as academias, elas precisam, de certa maneira, a gente tem isso no mercado, a população precisa perceber isso, né? A população, isso é fundamental. A população precisa perceber que o mercado segmentou e tem as academias que oferecem o serviço mesmo ali com orientação e exercício, e tem aquelas que te dão a oportunidade de você ter equipamentos ali, luzes, né? Tudo mais. Se você quiser orientação e exercício, você vai contratar um personal. Mas aí eu tenho um aplicativo que tem aqui. Mas eu acho que a inteligência artificial é fundamental, né? Não existe hoje nada no mercado que não possa ser trabalhado com a inteligência artificial, mas quem faz a interpretação daquelas informações é o professor de educação física. Até porque o que está em risco ali é a integridade física. Eu lembro de uma vez que eu fazia o exercício de ombro e passou o instrutor e falou: rapaz, o que você está fazendo aí? Não me leva a mal, né? Porque às vezes a pessoa fica meio desconcertada, né? Não me leva a mal, o que você está fazendo aí, você vai machucar seu ombro, vai machucar grave. Aí eu parei. De repente eu poderia ter tido uma lesão séria. Quantas lesões não acontecem que a gente nem fica sabendo, né? Então, eu costumo dizer que o professor de educação física, ele tem que ser líder por natureza, né? Então, ele dentro de uma sala lá de ginástica coletiva ou até uma sala de musculação, não precisa nem estar uniformizado, né? Você entrar na sala de musculação, na hora que você olha, pô, aquele cara é o professor, não está nem uniforme. Então, esse é o cara, sabe? E tem muito no mercado pessoas assim inteligentes. Hoje a facilidade muito grande de receber informações. Então, o mercado é um mercado que me motiva muito, né? Eu sou um apaixonado por esse mercado de fitness, e eu acredito que ainda tenho muito a oferecer ainda com o trabalho que a gente faz ali nas Razões do Corpo. E eu tenho um orgulho muito grande de ter formado muitos professores, né, e ter visto esse mercado crescer do jeito que está crescendo, né? E hoje a gente tem, inclusive, empresas capixabas que estão escalando aí para todo o Brasil afora com um trabalho muito bom. E é o que eu estava falando anteriormente. Eu acho que as academias cresceram, o segmento está entrando muito investidor, mas a maior preocupação é exatamente a questão da segurança e de orientação ao exercício físico. E tem um ponto aí também que está entrando na discussão das academias, que é você ter cursos técnicos de professor de educação física. Isso é uma discussão muito forte, né, que essas grandes redes estão colocando, de 2 anos. Né? Isso é uma coisa que preocupa também, né? Então, esse caminho aí... Não é um profissional com graduação. Não, ele é um técnico. É igual tem esses cursos do IFES aí de tecnicistas, né? Então, para suprir essa necessidade da falta de professor, né? Eu acho que o Brasil tem uma referência assim de academia de outros lugares. Por exemplo, nos Estados Unidos você não tem nem professor, você não tem Conselho Regional de Educação Física, você não tem o CONFES, você vai lá e faz, mas é outra cultura, não é verdade? É outra educação, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, me preocupa muito ali na Razões do Corpo, porque o número de pessoas que nunca pisaram, nunca fizeram exercício na vida, entrando ali dentro, e me deixa muito preocupado, sabe? Então, está todo mundo motivado, né? A gente ganhou o respeito da medicina, né? Na época da pandemia, a Academia de Ginástica foi uma luta tremenda, a Academia de Ginástica era propagadora do vírus da Covid. A maior luta nossa era essa. Falar, não, a gente promove saúde, a gente tem que abrir para fortalecer a imunidade das pessoas, era isso que a gente discutia. E a gente discutia também, Rafael, que depois da pandemia a gente tem um acréscimo de número de pessoas frequentando a academia muito grande. E a gente acabou acertando nessas coisas todas, entendeu? Eu percebi realmente que houve um aumento na procura. Muito grande, muito grande. Tanto que de 2015 para cá, triplicou o número de academia. Aqui no Espírito Santo, então, com essa demanda de 8% a 10%, você vê quantas marcas de academia tem aqui dentro do Espírito Santo que estão vindo para cá. Bom, Marcos, você tem um papel desempenha, né? Um papel de dirigente na Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo. Queria que falasse um pouquinho aí desse papel e de como a associação ela está observando essa questão aí
da qualificação, do profissional ali que presta assistência no exercício? Eu sou vice-presidente hoje da Associação das Academias. A gente tem nosso presidente lá, que é o Carlos Andrião. A gente estava junto na época da pandemia, fizemos um trabalho muito bom. Depois teve uma outra gestão e, por uma questão assim, de necessidade, a gente acabou, de novembro do ano passado, a gente assumiu novamente a gestão da Associação das Academias. O objetivo principal da associação é fortalecer, dar subsídio jurídico, né, e orientação e formação de gestão, profissional de gestão para as academias, principalmente porque a sua maioria são academias de 1, 2, 3 unidades. Né? Inclusive, a associação tem negociações com cartões de crédito, por exemplo, aqui em Capixaba, que a gente conseguiu taxas menores do que as redes conseguem, entendeu? Então, a associação ela tem um papel extremamente importante para fortalecer esses pequenos empresários, também os grandes, né? Tem os grandes que fazem parte lá, mas o nosso papel é fundamental no sentido de fortalecer, porque você há de convir, Rafael, que o poder econômico, ele às vezes ele é muito forte, né? E o dono de academia lá, que é professor de educação física, ele não teve a oportunidade de estar fazendo algum curso de gestão, né? Ele é professor de educação física, montou uma academia, faz um trabalho lá muito bom, por sinal, mas ele precisa ter toda uma orientação com relação à gestão. Então, isso a associação tenta o tempo todo estar promovendo isso junto aos seus gestores lá, entendeu? Então, a gente fez um papel importante na pandemia, como falei, e o trabalho nosso esse ano está sendo exatamente, a gente fechou um acordo com o cartão de crédito, a gente fechou um acordo com a energia solar, com descontos de 15% para os associados, né? E também a associação não cobra nada dos associados, né? Não tem. Quem tem dono da academia de estudo de Pilates, é só ir lá no Instagram, lá, a CAGES, Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo, clicar na Mas na quem bio é o lá. mantenedor da associação? A gente tem, né, a diretoria, que são 10, e que a gente faz nós mesmos que fazemos. É mesmo? Exatamente. É um papel aí de associativismo sem contar com Exatamente. colaboração financeira de todos. Marcos, a gente um tempo atrás noticiou uma proposta, né, de lei, um projeto que estava relacionado justamente à assistência no exercício físico. Como que ficou isso? Queria que falasse um pouco a respeito. É o projeto de lei Academia Segura, né? A gente trabalhou ele na Câmara de Vereadores, né? Ele teve algumas alterações. Existia um ponto lá crítico que foi retirado do projeto de lei, que a maioria das academias não quiseram, e o papel da associação é esse, né? É ouvir todo mundo, né? Opiniões diferentes, a gente ouve todo mundo e vai colocar à frente aquilo que a maioria decidiu, né? Então, esse projeto de lei, ele tinha como ponto básico lá, e que foi o ponto crítico de discussão, que era a proporcionalidade, né? Então, se você tem 10 alunos, você tem um professor, você tem 20 alunos, para exatamente fortalecer isso. Mas depois viu-se que ia acabar prejudicando um pouco em função, né, da necessidade do aumento do valor da mensalidade, né, por causa do custo, do aumento do custo do pessoal, mas o projeto ficou baseado exatamente nessa questão da segurança, né? Da orientação ao exercício, mas com segurança, da qualificação dos profissionais, da valorização dos profissionais, entendeu? Da orientação na gestão e qualificação dos donos de academia. Então, esse projeto ele tem como objetivo principal exatamente isso, promover a segurança não só para quem está fazendo a academia de ginástica, para o aluno, como para os donos de academia, dando toda a parte de assessoria jurídica e de orientação à gestão. Desde 1987 até hoje, muitas transformações aconteceram no mercado fitness, muitas novidades surgiram. Eu vejo o pessoal aí carregando, levantando pneu nos estúdios de CrossFit. É uma coisa que eu jamais faria, né? Mas muitas coisas mudaram. O que você enxerga como principal? Qual é a maior mudança e o que pode estar por vir? Eu acho que eu participei, né? Razões do Corpo participou de todas essas mudanças, né? Equipamentos, novos equipamentos, inteligência artificial, né? Eu acho que o que nunca pode mudar é a identidade do seu negócio, né? Então, a cultura do seu negócio, né? Isso aí só vem para somar. Eu acho que o que vem pela frente
está muito ligado a essa questão da inteligência artificial, né? Hoje você tem aí vários equipamentos que te dão lá metas e te fazem avaliações ali a ponto de você só precisar do professor para estar fazendo a leitura dos dados que são informados. Mas eu sempre vou ressaltar, Rafael, que independente dessas alterações todas, dessas mudanças todas, desse monte desses modelos de negócio que estão surgindo cada vez mais, vai surgir cada vez mais modelos diferentes de negócio, eu acho que, no meu ponto de vista, né, com 39 anos ali, não querendo ser retrógrado nem nada, mas eu acho que o que não pode mudar é a qualificação do professor, a reciclagem do professor e a orientação do professor ali junto a todas essas modernidades, sabe? Uhum. Então, você tem academias hoje premium que cobram mais caro e tem com valores maiores e você tem lá orientação ali direta, você tem as academias que você precisa de um personal, as academias low cost, você tem as academias boutique, né? Você tem as academias de verdade, que eu costumo dizer que é igual a Razões do Corpo, né? A Vitória Esporte, a Health Center, né? A R5 lá em Vila Velha. Então, que são academias que mantêm aquela tradição e mantêm uma cartela de serviços, né? Igual a Razões do Corpo, pilates, hidroginástica, natação infantil, musculação, spinning, alongamento, yoga. Não né? Foca em uma coisa só, tem que ter uma série de modalidades. Esse é o tipo de negócio dança. que eu acredito. Dança, isso é o tipo de negócio que eu acredito que nunca vai perder, né? Assim, o mercado sempre vai ter oportunidade para esse tipo de negócio. E dentro dessa questão, dessa pergunta específica, eu acho que a inteligência artificial ela é fundamental, né? Acha que vai haver um investimento por parte das empresas, das academias, em sistemas, de repente, para a própria pessoa conseguir definir metas, conseguir orientação? Eu tenho visto um investimento muito grande nas academias, inclusive lá na Razões do Corpo a gente tem, já está trabalhando isso, que é na questão do atendimento. Entende? Atendimento, aquele atendimento ali para você fazer a tua inscrição, escolher a tua atividade, entendeu? O atendimento tem tido um investimento muito grande nessa inteligência artificial. Os aplicativos das academias, a Razões do Corpo tem um aplicativo dessa, inclusive a empresa que presta serviço para a Razões do Corpo é uma empresa capixaba também. Eu não tenho como primícia assim, o capixabismo. Né? Eu costumo dizer que o slogan que eu mais gosto, que eu já ouvi na minha vida, é o slogan do IASE. Não sei se você vai recordar. Sou cidadão do mundo. Né? Então, eu sou um capixaba, sim, mas eu sou um cidadão do mundo. A Razões do Corpo é uma academia que está antenada, né, no mundo inteiro. Então, eu percebo o negócio dessa forma, entendeu? Eu acho que o investimento em tecnologia, em novos equipamentos, que traduzem lá melhor os resultados, que colocam metas, isso já está acontecendo já, né? Em feiras. Agora mesmo, no final do ano, tem uma das maiores feiras do Brasil, que é a Finis Brasil, a qual eu já fui representante no Espírito Santo, na época do Valdir Soares. Com certeza vai ter muita novidade, a gente vai estar lá para ver também. Você acha que a inteligência artificial, a tecnologia, pode provocar uma grande revolução no mercado fitness, no setor de academias? Já está acontecendo, né? Eu acho porque assim, eu não consigo visualizar isso ainda, né? Eu vejo que a inteligência artificial, e não é só no setor de academias, é em toda a esfera econômica, eu percebo que é algo que está sendo apalpado, né? A inteligência artificial, ela tem sido usada, mas ainda não tem aquela coisa institucional, né? Não tem ainda aquela coisa horizontal. Cada um usa de alguma maneira, né? É um assistente pessoal. Acha que no mercado de academias tende a haver uma transformação? E onde você acha que isso vai acontecer? Já está acontecendo na parte ali de atendimento e dentro da parte de prescrição de exercício, isso já está sendo colocado em prática. A própria pessoa recebe assistência, o próprio aluno recebe assistência? Você coloca os dados, mas isso sempre, no meu ponto de vista, sempre vai passar pelas informações que vão ser colocadas aí. Então, sempre vai passar pelo professor de educação física, né, pelo profissional que orienta o exercício físico, que vai estar colocando as informações lá para que essas informações sejam
feitas uma leitura adequada caso ela tenha algum equívoco, entendeu? Uhum. Então, na parte de atendimento, já está acontecendo, inclusive na própria razão do corpo, e na parte de prescrição de exercício também, né? Uhum. Eu acho que a inteligência artificial ela vem agregar junto com o professor de educação física. Eu não vejo, pelo menos eu não vejo... O professor assim, vai estar ali, né? eu não vejo assim, a minha academia ela não precisa mais de um professor hoje porque eu tenho inteligência artificial ali para prescrever o exercício, para fazer todo o acompanhamento, dar resultados e tudo mais. Eu acho que tem que ter isso, mas sempre vai ter que ter o professor para fazer a leitura daquelas informações. É assim que eu imagino que aconteça, né? Mas... A ver, vamos esperar. Vamos ver. Tá certo. Tem novidade vindo por aí, tem esse evento que acabou de comentar, como é mesmo o nome dele? Fitness Brasil acontece. Fitness Brasil. Acontece no final do mês em São Paulo. Né? Uhum. Então, dentro da associação, a gente já está com pelo menos uns 10 associados que vão participar lá do Fitness Brasil. Então, e é uma aí, feira de negócio muito tende a haver novidade por aí. Com certeza. Com certeza. Tem uma feira na Alemanha também que aconteceu, que foi alguns colegas foram também. Teve muita novidade. Eu não tive a oportunidade de participar, mas teve muita novidade também. Isso aí. O mercado tá pulsante, né? O mercado ele tá cada vez mais, ele tem pessoas que estão olhando para ele, estão investindo, né? Que é um mercado que sempre vai ter a segurança de quem está investindo. Mas eu sempre vou repetir isso, Rafael. Eu acho que independente de investimentos, independente de modelos de negócio, eu sempre vou estar preocupado com a segurança, quer dizer, eu só não, né? Com a segurança do aluno, do dono da academia, né? E de quem está frequentando ali. Eu acho que essa preocupação passa exatamente pela orientação, pelo acompanhamento, pelo acolhimento das pessoas. Então, se você perguntar para mim hoje, como é que essas pequenas academias vão estar conseguindo sobreviver com esse mercado tamanho? Tem academia de 10 milhões, 15 milhões, né? O aporte muito grande. Como é que vai conseguir sobreviver? Exatamente com acolhimento, com orientação ao exercício ali na ponta, a solucionar o problema da pessoa ali na hora, né? Aproximação das pessoas, né? Então, é gente cuidando de gente, não é verdade? Não então, pode se esquecer da manutenção do equipamento. Né? A gente já viu uns acidentes aí que aconteceram. Fundamental. Né? Toda academia tem que ter manutenção. Na Razões do Corpo a gente tem o Rogério lá, que toda semana está lá fazendo manutenção do equipamento. E olha que, porque é de 5 da manhã às 23 horas. Funcionando e sábado, agora no sábado ampliou o horário. É uma tendência, as pessoas querem ir à academia em horários assim que antes não iam? Então, antes da pandemia, eu já funcionava até às 17 horas. Na pandemia, a gente reduziu, né? Às 14, até às 14. Não, na pandemia a gente reduziu até mais. Na pandemia a gente fechava às 22, abria às 6, fechava às 22, logo depois da pandemia, e até às meio-dia. Depois a gente foi ampliando e chegou a isso. Eu acho que a academia ela veio meio que substituir os clubes, né? Se deixar aberto de madrugada, eu tô lascado, porque eu vou lá de madrugada. Você sabe que ali, como a gente tem ali a Universidade de FAES ali, teve um período, acho que pelo menos uns 6 meses, a gente chegou a abrir ali até meia-noite, 2 horas da manhã. 2 da manhã? Exatamente. Nossa, isso não pode acontecer não, senão aí eu não vou dormir mais. Eu sou muito notívago. Agora, um questionamento aqui. A gente tem, né, uma série de atividades na academia. Eu acredito, ninguém melhor do que você para falar. Desde 1987, teve uma mudança no foco principal da academia, no que as pessoas mais procuravam. Hoje é o quê? É musculação, é pilates, é natação. E o que era na época? A musculação sempre foi o carro-chefe. Sempre foi o carro-chefe. Sempre foi o carro-chefe. E o aluno mudou também. Tem mais informação, não é verdade? Tem uma cartela de academia. Em 87, musculação não era da galera da maromba, não? O pessoal que era forte, hoje se tornou uma coisa mais universal? Em 87 tinha, por exemplo, em Vitória tinha ali no centro da cidade, tinha a Academia Dru, que era fisiculturismo puro. Né? Mas a gente já abriu com essa proposta que a gente tem até hoje. O que você vê hoje nas Razões do Corpo, né? Lógico que a gente teve alterações, o que a gente não perdeu foi a cultura da promoção de saúde. A gente nunca tirou isso do foco, entende?
Então, promover a saúde das pessoas e cuidar das pessoas sempre foi o foco da gente. Então, mesmo na musculação, a gente nunca teve, apesar de ter tido equipe de fisiculturismo na época, mas é uma equipe representativa, inclusive que o Sarmento fazia parte. Da Sarmento, Abimael, Carioca, entendeu? Marcinho, PP Apolo, entende? A gente tinha essa equipe, mas que representava a musculação. Mas o trabalho que a gente fazia ali dentro sempre foi voltado para orientação, exercício e promoção de saúde. Entendeu? Então, lógico que a musculação continua sendo o carro-chefe das academias, tanto que tem academia que só tem musculação, mas eu sempre acreditei na ginástica coletiva, né? Que é a localizada, é o alongamento, né? Ali as pessoas elas se entrosam mais, sabe? Musculação é um negócio meio solitário. Você está concentrado, não pode errar o exercício. E você percebe que hoje em dia as pessoas entram com fonezinho de ouvido na musculação, vão ali, faz exercício, elas não interagem uma com a outra. E a ginástica coletiva, ela tem essa interação. Ali nas Razões do Corpo, as pessoas fazem aniversário delas, chamam pai, periquito, todo mundo vai para lá, né? Uma festa na hidroginástica também. Então, isso é muito importante. Isso cria uma alma, né? Eu acho que a academia de ginástica nunca vai ser, né, só equipamento e parede, cara. Tem que ter alma. Então, para ter alma, tem que ter gente, não é verdade? Então, é gente cuidando de gente. Então, a academia de ginástica é feita de pessoas. E a ginástica coletiva, ela consegue mostrar isso. Uma vez, um amigo meu, que é dono de academia, lá em Jardim Camburi, falou assim, pô, Frizeiro, rapaz, acaba com esse negócio de ginástica coletiva, é difícil professor de ginástica coletiva, rapaz, e bota a musculação. O meu projeto é ter uma musculação como se fosse essas máquinas de refrigerante, que você bota uma fichinha lá e o cara entra, vai lá e faz. Né? Ele pensa, rapaz, eu não vou terminar com a minha ginástica coletiva, não. E hoje eu percebo que a ginástica coletiva, ela tem esse papel e ela está voltando a ser, sabe? Não que ela vá, assim, chegar ao ponto do que é a musculação, mas a ginástica coletiva tem seu lugar, né? Tanto que tem redes de academia que estão introduzindo novamente a ginástica coletiva dentro da sua cartela de serviços que prestam. Uma pergunta aqui. As canetas emagrecedoras, né, que são uma onda, estão mudando o perfil, de alguma maneira, do negócio fitness? São. Sim, com certeza. Tem gente que está indo lá e não quer mais emagrecer, só quer ficar forte, por exemplo? Tem bastante. Eu acho que isso revolucionou, né? É mesmo? Você não precisar fazer cirurgia bariátrica aí, né? Eu acho que isso revolucionou o mercado e tem um mercado enorme de pessoas que estão utilizando essas canetas, que estão indo para dentro da academia, entendeu? E as academias estão começando a perceber isso, estão se preparando para receber essas pessoas. Tem gente que não era o perfil. Não, eu não quero academia, eu sou obeso. Aí a pessoa vai lá, consegue perder o peso, é isso? Sim. As pessoas, elas, né, utilizam a caneta e depois elas precisam, porque, de certa maneira, elas precisam tonificar a musculatura. Tonificar a musculatura, então, né? Elas vão para a academia. Então, as academias estão percebendo isso. É um mercado muito, assim como o mercado de pessoas da minha geração, por exemplo, 60 a mais, né, que é um mercado grande, que dá para ser explorado. Esse mercado de pessoas que estão utilizando a caneta é um mercado muito, muito grande. O mercado de fitness é muito bom. Tem muito para crescer. Muito para crescer. Eu tenho visto muitas pessoas acima de 60 anos, né, nas academias, e até mudou um pouco o perfil, que antigamente, quando eu era ainda jovenzinho, que eu fazia musculação, eu via que tinha algumas pessoas, mas era outro perfil, era aquele avô, né, que ia lá, fazia o exercício. Quase que obrigado, né? Não, alguns até faziam bastante força, mas era outro perfil. Eu acho que a sociedade mudou. Hoje, aquele cara que tem mais de 60 anos é um cara jovem, ele tem uma alma jovem, ele tá ali, ele cuida da saúde, da aparência, né? Às vezes faz exercício com mais carga, e eu vejo muito isso. Acho que realmente... Autonomia, né, cara? Autonomia que o exercício físico dá para as pessoas é fundamental, não é verdade? Eu acho que você envelhecer dá vida, mas envelhecer de forma saudável, né, é fundamental. As pessoas começaram a perceber isso, né? A promoção de saúde, você conseguir ter segurança dentro de casa para caminhar, para tomar um banho, para abaixar, levantar, né, com 60, 66 anos, 70 anos,
Aqui mesmo, eu acabei de chegar aqui ainda há pouco, até aluno meu ali, eu encontrei um amigo aqui com 71 anos de idade, né, completamente diferente do que era antes. Então, o mercado de academias nesse nicho, ele tem oportunidades muito grandes, né? E tem toda a parte de musculação que é fundamental e tem a parte do Pilates também, né? Que todo mundo acha que Pilates é aquela coisa que você vai lá fazer, aquele exercício ali que não trabalha com tração, não trabalha com força, não. O Pilates também é pesado. Já me falaram. É pesado, né? Depende ali da orientação que a fisioterapeuta vai te dar, ou o educador físico vai te oferecer, né? Com as trações das molas e tudo mais. Então, eu acho assim fundamental que as pessoas, eu vi isso acontecendo, entendeu, Rafael? Eu vi isso, as pessoas, eu lembro que não querendo colocar isso, a gente conseguiu conquistar a confiança dos médicos. Entende? A gente conseguiu conquistar a confiança dos médicos. Lá atrás, os médicos quase que prescreviam os exercícios. Né? Eles encaminhavam lá para a academia, e era, inclusive, eu lembro muito bem dos professores da academia, que eu citei os nomes, cara, esse cara é de médico, como é que ele vai prescrever exercício? Mas é porque não tinha confiança no professor, né? Não tinha confiança no trabalho. Hoje em dia, eles só fazem o diagnóstico, mandam e o professor que vai prescrever exercício. Isso é fundamental, né? É a valorização do profissional da educação física. Eu tenho isso na minha cabeça. Eu acho que o professor de educação física, ele nunca vai perder espaço, independente de equipamentos que tragam resultados, ele nunca vai perder espaço em academia, né? Nunca vai perder espaço na orientação ao exercício físico, seja com assessorias na praia, com assessorias esportivas, seja dentro da academia, seja no estúdio, seja com personal training, nunca vai perder, né? Eu sempre vou bater nessa tecla, eu sou até chato com relação a isso, né? Mas eu acho que se tem uma coisa que eu acho fundamental dentro do projeto, dessa evolução agora, desse trabalho todo na Casa Academia Scalaro, é começar a perceber todo o trabalho de qualificação, de segurança e de valorização do profissional. Isso é fundamental, vai ser fundamental para esse mercado crescer com sustentabilidade, entende? Dono de academia é rico, professor pobre não vai combinar nunca. É a minha opinião pessoal. Claro. Tá? E como é hoje a oferta de profissionais nessa área? O empresariado fala muito que falta gente para trabalhar. Na área de educação física, já é mais tranquilo, já tem uma oferta interessante? Não, a escassez é geral escassez é geral em todos os segmentos. E como eu comentei com você anteriormente, dificilmente um rapaz ou uma moça que está graduando em educação física vai querer dar aula dentro de uma academia de ginástica em função do valor da hora de aula que ele recebe. Ele vai passar ali no máximo 6 meses, 1 ano, para ele conhecer as pessoas e começar a captar, fazer a cartela de cliente dele e virar personal trainer. Né? Se ele ganha X para ser professor, ele vai ganhar 4X para ser personal trainer. Dá para conciliar as duas coisas, por exemplo? Tem alguns que fazem isso exatamente com esse objetivo, né? De estar ali atendendo, mas para captar... Isso não é um problema para a empresa, para a academia? Eu não vejo como um problema, desde que seja de forma moderada, né? Porque eu acho que se você se matricula numa academia de ginástica, você está comprando um serviço de orientação ao exercício. Concorda comigo? É isso que eu penso, né? E quando você entra lá e que tem professor, eu já vi casos desse tipo, que o professor fala assim, para escrever melhor o seu exercício, você me contrata como personal. Entende? Aí vira um conflito. Aí fica complicado, na verdade. Então, eu não sou muito assim entusiasta desse tipo de comportamento, não. Sabe? Eu acho que, assim como tem professores que fazem licenciatura e vão dar aula em escola, tem professor que não quer ser empreendedor. O cara quer orientar, quer estar lá com o emprego dele, com carteira assinada, com segurança. Ele não quer empreender, ele não quer montar um estúdio, ele não quer ser um personal, porque você ser personal, tudo bem, você ganha um pouco mais, ganha dobro, triplo, mas você não tem a segurança que você vai ter lá de uma CLT. Né? Concorda comigo? Claro. Então, eu vejo assim, e tem muita gente que não quer ser empreendedor, né?
Todo mundo quer ser empreendedor. Tem pessoas que gostam, vão dar aula em escola, vão fazer licenciatura. Então, a segurança, né, estabilidade, não querem correr esse Exatamente. Tem gente que é assim. Né? Tem gente que é empreendedor nato, tem gente que não. Né? Tem gente que quer empreender, tem gente que quer fazer concurso público, não é verdade? E quer ter segurança ali, mais estabilidade. Então, é assim que funciona na minha cabeça. Marcos, vamos falar um pouquinho sobre a história das Razões do Corpo, que já recebeu aí algumas pessoas bem importantes, famosas, não é isso? Na história, tem a história da seleção de vôlei, que eu acho que eu já andei vendo por aí. Então, olha, a Razões do Corpo, ela tem um papel muito importante no meu ponto de vista. Eu sou até suspeito de falar assim, mas ela tem um papel muito importante dentro do mercado de fitness do Espírito Santo e do Brasil também. Né? Essa participação da seleção de vôlei que veio para cá para fazer toda a parte de treinamento, a gente teve a oportunidade de recebê-los aqui para fazer um treinamento, toda aquela seleção de ouro, né? Do Tandy, do Giovanni, né? Do Marcel, daquela turma toda. Eles estiveram aqui. Era o Zé Roberto Guimarães? Zé Roberto, técnico, né? O Noronha, que era o preparador físico. Né? Eu convivi com eles o tempo todo no Hotel Senac, nos lugares, a gente convivia o tempo todo juntos. Muito bacana, era um grupo muito especial, entendeu? E a Razões do Corpo de botar até segurança, porque as pessoas pulavam aquele muro lá. E isso naquela época eles eram celebridades absolutas. Mas isso aconteceu depois, porque os caras vieram para cá e buscaram uma academia para estar treinando, e a Razões do Corpo se ofereceu de imediato. Né? Na época, o vôlei não era tão conhecido assim. E aí os caras foram campeões mundiais. Aí estourou. Rapaz, aí estourou. Aí estourou. Quando eles voltaram... Ganharam medalha de ouro em Barcelona, não é isso? Ganharam medalha de ouro em Barcelona. Aí eles iam fazer a temporada de treinamento para as Olimpíadas. Houve até um fator que, quando da vinda deles, e eu tive uma relação muito forte com o Júlio Noronha, que era o preparador físico, e um pouco menos com o técnico, com o Zé Roberto, que você falou, mas tive também a relação com ele assim, próximo, estava ali o tempo todo. Aí, na época, surgiu o fato deles voltarem para cá para treinar. O brasileiro é supersticioso, né? Então, treinou lá em Vitória, foi campeão mundial, vamos voltar para lá para treinar. Aí, as academias dos amigos, todos se manifestaram, quero receber. Eu falei, gente, será que eles vão tirar esse grupo aqui da Razões do Corpo? A gente participou lá na hora, né? Na hora que os caras não estavam, aí eu tinha o telefone do Júlio e falei assim, Júlio, Noronha, vocês vão vir treinar em Vitória mesmo? Ele falou, vamos. Eu falei, e vocês vão treinar onde? Foi, aí na Razões do Corpo. Eu falei, então tá bom, muito obrigado, tchau. Aí vieram para lá. Aí os caras vieram, treinaram, mas aí eles fizeram treinamento na praia de Camburi também, e treinava ali na parte, no Alves Cabral, quando tinha o Alves Cabral ali hoje, onde é a escola americana, ali tinha, né, uma quadra indoor ali, e fizeram toda a preparação lá na Razões do Corpo. E teve outras mais, a gente também tinha muito ligado à cultura, ao teatro, né, à dança, né, a gente sempre apoiou. A gente teve o primeiro atleta de triatlon, inclusive um amigo meu que participou de uma competição em Mar del Plata, inclusive anunciado aqui na Tribuna, saiu no jornal a Tribuna na época. Ele foi para Mar del Plata, patrocinado pela Razões do Corpo. A Razões do Corpo criou o circuito de ciclismo Limão Brahma, junto com o Durval Dadru, junto com o Armando e junto com o Sarmento, a gente criou a Federação Capixaba de Culturismo. A gente fez o campeonato de vôlei, na época do Loyola, de praia, inclusive todo gravado, Rafael Ele, e esse material, o Departamento de Esporte, nem era a Secretaria de Esporte, encaminhou para a Coque Tavares, e a Coque Tavares analisou, porque eles queriam trazer a etapa do Banco do Brasil para cá. A partir desse campeonato, primeiro campeonato Pigmento, Razões do Corpo. Pigmento era uma marca de roupa de surfwear que aconteceu na Praia de Camburi, recebemos até uma cartinha. Então, a gente tem um papel ainda muito importante ainda nessa parte de esporte. A gente patrocina há pouco tempo um competidor de kickbox, a gente sempre deu apoio para atletas capixabas e sempre está disposto surf, triatlon. A gente fez o campeonato de triatlon também, na época o Flavinho era o presidente da confederação, entendeu? A gente sempre esteve participando
assim, escola de samba, a gente tem a Pega no Samba, que está do nosso lado ali. A gente tá ali pertinho. Está do lado, ali a comunidade faz parte, né? A gente eu costumo dizer que a gente é cria dali, né? Na Marechal Campos, né? Então, a gente está ali para isso. Eu acho que... E a Razões teve academias também, teve outras unidades. A gente teve uma unidade na Rua São Paulo, em Vila Velha, teve uma unidade em São Diogo, Colina e uma obra lá dentro. Exatamente. A pandemia, a gente tinha um projeto de mais unidades, mas a pandemia acabou fazendo que a gente voltasse, mantivesse ali. A gente tem outros projetos aí ampliação. A gente tem uns projetos bons aí para frente aí. Tem intenção de abrir novas unidades, a Razões? Eu não digo novas unidades, a gente tem novos negócios dentro desse mercado de fitness, a gente tem, sim, com certeza. Alguma coisa relacionada à ampliação ou é mais algo ali dentro da unidade? Eu acho que o papel da Razões do Corpo, além de estar oferecendo um serviço de qualidade ali no local que estava, ela pode levar esse conhecimento para outras pessoas. O mercado ainda necessita de qualificação na parte de gestão, na parte de orientação ao exercício. Eu acho que esse é o papel da Razões do Corpo e esse é o legado que a Razões do Corpo pretende deixar, né? Eu acho que é fundamental. Vamos falar então sobre o Marcos Frizeira, pessoa física aqui, dar o espaço aberto aí para falar a respeito da sua história, carreira, formação, família, tudo o que quiser, fica à vontade. Rapaz, eu nasci em Baixo Mandu, né, a divisa do Espírito Santo com Minas. Eu sempre imaginei que eu fosse mexer com boi, com bezerro, né, que meu pai mexia com fazenda de boi, né, de produtor de leite. Sempre achei que fosse mexer. E também com loja de tecido. Meu pai chegou a ter 18 lojas de tecido. Você fazia o anúncio nas lojas? A propaganda sempre é um negócio, né? Eu costumo dizer que o cliente é o nosso maior patrimônio, né? O cliente é o nosso maior patrimônio. Servir o bem é nossa obrigação, né? Então, quem não se comunica, né, se trumbica do chacrinha. Né? Então tem essa aí. E eu comecei a vida cedo. Com 14 anos já estava trabalhando nas lojas do meu pai já. E quando a gente veio para Vitória em 70, meu pai tinha loja na Duarte Lemos, na Pedro Nolasco, tinha 3 lojas na Florentina Vitor, tinha loja lá na Espírito Garcia, em Cariacica, Colatina, eram 18 lojas. E uma dessas lojas ele colocou eu para mim tomar conta, que era lá na Duarte Lemos. Foi a primeira loja dele aqui em Vitória. E eu tenho uma coisa, Rafael, assim, que eu acho que meu pai deixou de legado para a gente, que é a questão de trabalho, sabe? Eu sou apaixonado por trabalhar, eu adoro trabalhar, né? Como você estava falando aí que você tem notícia, fico até 2, 3 horas da manhã, acordo às 5h30, 6, trabalhando, minha cabeça não para, é o tempo todo trabalhando. E lá na loja, eu lembro que todo mundo abriu a loja às 8 horas da manhã, eu abria às 7. No sábado, todo mundo fechava a loja meio-dia, eu só fechava às 6. No Natal, dia 24 para 25, todo mundo fechava a loja às 8, 9 horas, eu fechava às 5 para meia-noite. Então, e depois eu levei isso tudo para dentro Não, é vero mesmo. Depois eu levei isso para dentro das Razões do Corpo. Então, eu acho que a diferença da Razões do Corpo ter essa longevidade, inclusive tem a academia aí, a Helenos, por exemplo, uma academia que tem 50 anos. Né? O Giacomelli, um grande propulsor do mercado de fitness no Espírito Santo, o filho dele está lá, com a mãe, o Bruno, um amigo, gente boa pra caramba, fazendo um trabalho há 50 anos. Mas ali, voltando a falar de mim, ali na Vila Rubim, eu costumava ficar com o microfone na mão ali e os amigos passavam para ir para Guarapari, eu estava com o microfone na mão e eu me achei que era um boleiro. O boleiro é aquele cara que fica na porta da loja, né, e falava, vamos chegando, aproveitando as ofertas em tecidos, confecções, cama de banho. E o nome da loja era Casa Marcos, o marco certo da sua economia. E eu nunca imaginei que o Marcos da Casa Marcos, eu pensei que eu fosse o Marcos por causa da Casa Marcos. Não, a Casa Marcos era em homenagem a mim. Era em homenagem a você. Exatamente. Aí vim para cá e casei novo, casei com 20 anos. Eu tenho uma filha que tem 40 anos e ela trabalha hoje no Tribunal de Justiça. É até curioso que na época eu falei para ela, minha filha, você vai advogar, você não pretende, né, montar um escritório de advocacia, tem um escritório que me atende. Ela fez estágios, vários estágios. Ela falou uma coisa que eu nunca também esqueci. Ela falou assim, pai, você prefere uma péssima advogada ou um excelente funcionário público? Eu falei, puxa, um excelente funcionário Ok. Você venceu. E também tem uma filha prematura. Eu tenho uma filhinha que vai fazer agora dia 8 de setembro, que é o dia da inauguração da Razões do Corpo, dia do aniversário da Razões do Corpo, dia 8 de setembro, dia do aniversário de Vitória. Vai fazer 1 ano, que é a Helena. 1 aninho. Exatamente.
Exatamente. Que legal. Tendo a experiência da paternidade, mais uma vez, 40 anos depois. Eu tenho uma neta de 6 anos, a Maria Antônia, que é linda, a Maria Catarina também, que é linda. A tia, a neta e filha com a idade muito parecida. A neta e a filha com idade parecida, e a filha mais velha, um pouquinho mais velha do que a netinha, né? E com todas elas com personalidade forte, viu? Todas elas. Quer dizer, eu costumo dizer que eu sou rodeado de mulheres, né? Tem neta só menina e tem as filhas todas meninas. Não apareceu nenhum varão aí, né? Rapaz, varão lá, só eu mesmo. E me conta aqui, fora essa paixão, né, pelo mercado fitness, essa paixão pelo trabalho, tem alguma coisa que não tenha nada a ver, absolutamente nada a ver com isso, que te cative, que seja um passatempo? Eu gosto de música. Música? Eu adoro música, adoro música, eu ouço música o dia inteiro, entendeu? E adoro nadar, né? Então, assim, natação para mim é uma terapia, né? Eu ouço música. Vamos o tempo por todo. partes. Qual o estilo musical aí, favorito? Eu não vou dizer que eu sou eclético, não, porque eu não sou eclético, não, né? E também não vou falar aqui que eu não gosto, né? Eu gosto, assim, de coisas que fizeram a formação, né, da minha audição, né? Eu fui diretor da Escola de Teatro Dança Fafi, né? Eu montei a Escola de Teatro Dança Fafi. Então, eu tive uma conversa. A gente fez 9 projetos culturais lá na Fafi, na gestão, na época do prefeito Luiz Paulo. E da secretária Cláudia Cabral. Foi muito importante. A gente criou a Escola de Teatro Dança Fafi. Mas, falando de música, eu gosto de Queen. Adoro Queen. Eu assisti Queen no Rock in Rio 1. Naquela época que as pessoas viam o show, né? Não ficavam filmando com o celular. Nossa, horrível isso, né? As pessoas se abraçavam, nossa, né? Horrível isso. Essa coisa de você ir no show agora, tá todo mundo ali filmando. Eu falei, cara, mas tudo bem. O primeiro disco que eu vi na minha vida foi A Night at the Opera. Meu pai colocava no estéreo e ficava me fazendo ouvir The Prophet Song. Que acho que é a primeira música do segundo lado, né, do disco, que ficava You know, I know, you know, I know. Queen é maravilhoso. Rapaz, você tem uma formação do seu pai muito bom, hein? Então virar Beckman Turner Overdrive, Supertramp, Genesis, Yes, Rock. Bob Dylan. Rock. Né? Bob Dylan menos Steven, rock. Cat Steven, Steve Wonder. O gosto tá compatível aqui. Cat Stevens, eu adoro. Adoro Cat Stevens. Adoro Cat Stevens. Ele mudou de nome, James né? Taylor, eu assisti, James Taylor. No Rock in Rio eu assisti Nina Hagen, James Taylor, Al Jarreau, AC/DC, Queen, né? Bem, esse Rock in Rio 1 foi um fundamental, divisor de água, né? Foi fundamental. Foi. Depois veio mudando. Eu fui em vários Rock in Rios, né? Depois que me virou Hollywood Rock, né? Aí já era outro mudou, festival. Ficou mais eclético, né? Então... Não, mas hoje o Rock in Rio, eu acho que ele é eclético porque o rock... Eu, pelo menos, não conheço uma grande banda surgida de 2020 para cá. Sim. Deve ter, né? Mas eu como jornalista de economia e política, né, uma pessoa que não é tão... Mas eu gosto também, firme. sabe? Que eu gosto por exemplo, eu gosto de eletrônico, Calvin Harris, por exemplo, eu gosto, entendeu? Eu gosto de vintage também, eu gosto, né? Então, e do samba enredo lá da Pega no Samba? Rapaz, eu sou apaixonado. Você dificilmente vai me ver sentado numa roda de samba, né? Mas escola de samba eu sou apaixonado. É mesmo? Né? Pô, eu adoro aquela história, né? E você vê a comunidade trabalhando, fazendo as fantasias. Eu sou apaixonado. Eu participei, Rafael, do retorno de carnaval na época do prefeito Luiz Paulo. A secretária veio e tinha o papel de retornar o carnaval de Vitória. Retornou ali na Jerônimo Monteiro, inclusive tinha o júri da tribuna. Tinha. Eu fiz parte. Você fez parte lá de perto do Correios? Eu fiz lá no Sambão do Povo, né? já. Mas eu estou falando disso na Jerônimo Monteiro. Sim, né? eu lembro. A concentração era do lado da Fafi. Ali eu era só espectador. Mas... Então, a concentração era do lado da Fafi. A gente fazia o carnaval das escolas ali. Eu lembro. Depois, na época do carnaval, inclusive essa decisão de fazer o carnaval uma semana antes foi fundamental para o carnaval evoluir no Espírito Santo. Né? Com certeza. Isso foi senão ia perder público aí para não tem condições de os balneários do Rio de Janeiro. Competir com o Rio de Janeiro. Então, depois a gente fazia o matinê na Fafi e fazia os blocos. Eu passei 7 anos trabalhando no carnaval. É um roqueiro que gosta do carnaval. Então. Eu gosto de carnaval muito. Eu gosto porque todo samba enredo ele conta uma história maravilhosa. Né? Eu estou falando, você nunca vai me ver numa roda de samba. Até participo,
mas eu gosto de samba enredo, eu Samba gosto enredo. da história, né, das fantasias, das alegorias, eu gosto muito. Isso aí. Gosto muito. Eu cheguei a ter um período que eu fui até presidente da Pega no Samba, por um período curto, mas na hora de uma transição, fui. Exatamente. E a natação na piscina, né? A natação eu nadava, eu costumava fazer ali, né? Andorinha, Ilha do Frade, Andorinha, Curva da Jurema, rodar a Ilha do Frade, mas depois, com um certo tempo, eu comecei a ficar um pouco de receio, né? Aí eu passei a nadar em piscina. Eu tenho mais segurança. Né? Isso aí. Inclusive, tem o guarda-vida que eu falo para ele, tu vou nadar aqui, você fica de olho em mim aí, rapaz. Mas aí nado, na 2.000, 3.000, é minha terapia, Rafael. É fundamental. Sabe? Eu acho que a musculação tem um papel muito importante, mas assim como para mim, como um hobby, um esporte, eu gosto. E nunca fui um esportista, nunca competi com nada, mas sempre gostei de praticar esporte. Física, né? Eu comecei fazendo medicina, eu passei na UF, no Rio, fui morar em Niterói, em Caraíbe, numa república, fiquei lá 6 meses, eu era muito tímido, tinha vida interior, e acabei me adaptando. Aí larguei a medicina, fiz só 6 meses, larguei e vim embora para Vitória. Aí comecei, né, me envolvi novamente com as lojas do meu pai e depois resolvi iniciar esse projeto de academia. Eu gostava de fazer exercício físico. E fiz vestibular para administração, para oceanografia. E acabou me encantando na educação física. Passei. Na UFS. Exatamente. Professores maravilhosos. Eu costumo dizer que foi a melhor turma de profissionais de educação física até hoje no Espírito Santo, foi a turma que eu fiz parte lá. Eu era o mais burro. Né? Os caras todos lá. Claro que não. Não, os caras lá. Não, os caras são. Eram Era visionário. Visionário. Era visionário. Os caras não. Os caras ficavam ali. Tem o Chiesa, por exemplo, tem 4 livros escritos, né? O Miguel Ângelo, que infelizmente não está com a gente mais, escreveu 3 livros de ginástica e academia, estava à frente do Laboratório de Fisiologia dos Exercícios da UVV. Só pessoas muito intelectuais e muito sabedoras da profissão e de como lidar com o aluno. É muito importante. Tá certo. Marcos, olha, muito obrigado, tá, pela entrevista. É um prazer. Estamos aqui, estamos à disposição. É um prazer, eu que agradeço a oportunidade e vamos trabalhar. Isso aí. Essa entrevista está disponível nas edições impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.